percebem isso. E aqueles que labutam e lutam pela igreja, presbítero João, também percebem que existe cada vez mais uma quantidade de igrejas sendo abertas, mas sem transformação da sociedade. E Deus diz que haverá um tempo em que tudo ele iria destruir. Mas que o povo, de fato, deveria ficar tranquilo. E lá no versículo 13, ele diz, né, como o carvalho, como a terebintina, que seriam cortados, ficaria o toco. É esse toco que interessa a Deus. É essa busca, é essa fidelidade que Deus realmente quer do seu povo. Portanto, se você ainda, nesse encontro aqui, através dos louvores, através das orações, sentiu o cuidado de Deus, sentiu o carinho de Deus, saiba, você é um desses. Você é um desses que aparentemente pode não ser nada. Pode ser um toco apenas. Ou, né, o galho seco de uma árvore qualquer. É desse que Deus quer. E que seja nessa busca, nesse desejo pela presença de Deus, que o Senhor realmente acrescente a cada um de nós responsabilidades, porque temos e muitas, na atual sociedade que vivemos. E é claro que não poderíamos deixar de trazer uma palavra relacionada ao dia de hoje, que é a paternidade, né? Todos nós recebemos da parte de Deus um compromisso, uma herança, e essa herança precisa ser transmitida, precisa ser colocada adiante. E nós temos recebido poderosas lições de Deus quando ouvimos noticiários, quando vemos que muitas vezes pais estão muito mais interessados em deixar heranças para os seus filhos, mas que muitas vezes não têm preocupações de deixarem legados. Então, gostaríamos de conversar nesta noite sobre o que estamos deixando para esta geração. Herança ou legado? A leitura da palavra do Senhor encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9, como base para a nossa reflexão. E estaremos utilizando-nos da palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29, para a nossa reflexão. Para base, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim: vocês, ou vós, sim, que antes não eram povo, não eram nada, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, que não tinham conhecido a graça, que não tinham conhecido o poder de Deus, mas agora vocês alcançaram misericórdia. E o que é que nós, que alcançamos misericórdia, estamos fazendo com este legado que Deus nos deixou? E é fundamental nós entendermos isso, que herança e legado são coisas completamente distintas e que nos conduzirão a resultados completamente diferentes. Recentemente, nós temos visto, e ainda encontra-se nos noticiários, em algum momento voltará a aparecer, a vida de um homem de comunicação muito poderoso, que acabou falecendo há 2 anos, 3 anos atrás, o senhor Gugu Liberato, e que deixou uma enorme fortuna, né, para aqueles que aqui estão. Ora, e essa herança que ele deixou
em vez de produzir expectativas positivas, trouxe dissensões, trouxe dissabores, trouxe separações. E o que nós temos visto é brigas, né, financeiras para ver quem aquinhoa, quem pega mais desta herança que ele deixou. Mas certamente o que restará deste algo financeiro, deste algo material que este homem trouxe, será muito mais tragédias do que positividades. Estamos assistindo separações, estamos assistindo mortes, estamos assistindo denúncias terríveis e que cada vez nos mostram, né, exatamente quão difícil é nós lidarmos com os bens materiais. Lembramos, né, do jovem que ao pedir a sua herança para o pai, e o pai o dá, o filho pródigo, né? Certamente ele o desperdiça essa herança, porque não havia recebido ainda um legado. Deus não nos deixou uma herança. Nós somos a herança de Deus, que recebeu sim um legado tremendo e grandioso, e que este legado possui uma responsabilidade individual. E a grande pergunta que nós gostaríamos de formular e irmos atrás das respostas é: o que nós, como pais espirituais, temos ou deixaremos para esta geração que está aí chegando? E devemos nos lembrar que não basta apenas sermos religiosos, não basta apenas pertencermos a uma elite religiosa, a uma classe religiosa, que isso está garantido a cada um de nós. Não basta sermos pastores, presbíteros, não basta sermos homens que declaram abertamente amar a Deus, mas que não conseguem transmitir para esta próxima geração algo extraordinário. Eu me lembro muito bem, né, e certamente quando o profeta destaca a figura de Eli, o sacerdote. Hofni e Finéias, seus filhos, não viam no exemplo do seu pai algo tão positivo e não conseguiram, portanto, né, experimentar a graça verdadeira de Deus e foram consumidos pela mão do Senhor. Herança e legado, coisas diferentes. Ambas são fundamentais. Eu tenho certeza que todos aqui que são pais e que são mães preocupam-se sim com o futuro financeiro, com o futuro do estudo, preocupam sim com aquilo que estará legando para os seus filhos, no sentido humano falando. Quem de nós não quer que os seus filhos sejam preparados para o melhor? Tenho certeza que todos nós que aqui estamos temos sonhos humanos para os nossos filhos. Os queremos bem, os queremos sadios, os queremos realmente que sejam percebidos nesta sociedade como homens e mulheres dignos. Mas e o legado? A nossa preocupação está apenas voltada para deixarmos algo material, algo de estudo para os nossos filhos, ou algo que possa permitir que eles, de fato, experimentem a eternidade? E é isso que nós trataremos com os senhores e com as senhoras nesta noite. No primeiro livro das Crônicas dos Reis, eu peço que você possa abrir Crônica dos Reis, primeiro livro, e nós vamos fazer algumas reflexões. E o contexto que aqui se encontra é algo muito especial. Davi percebia a chegada do final da sua existência. Havia já tido decepção com os seus filhos, com a geração que ele havia criado. Lá em 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6, nós vamos ver Davi angustiado,
porque Adonias, o seu filho, estava tentando tomar a herança do seu pai. E a palavra do Senhor nos diz lá no versículos 5 e 6, que Davi nunca havia corrigido a Adonias. E, portanto, percebemos aqui de uma maneira bastante clara que o que Adonias via era o poder. Adonias via a riqueza. Adonias enxergava apenas aquilo que de fato era perceptível aos seus olhos. Mas Adonias não conseguia enxergar verdadeiramente aquilo que Davi, ou para o que Davi havia sido escolhido como rei de Israel. Adonias não estava interessado na condução do povo, mas Adonias estava apenas interessado nos bens materiais de seu pai, Davi. E Davi, então, de uma maneira extraordinária, percebendo que estava chegando ao final da sua vida, reúne agora, não somente aqueles que pertenciam à sua família humana de sangue, mas agora reúne todo o povo de Israel. É sobre esta reunião que nós gostaríamos de tratar. Um pai interessado, alguém fundamentalmente interessado no bem-estar da sua geração. E podemos então aqui aprendermos profundas lições sobre o que devemos fazer, não somente para deixarmos uma herança para esta geração, mas deixarmos um legado que marque profundamente a vida de cada um dos que aqui estão. Portanto, o pano de fundo é este. Davi reúne Salomão, reúne todo o povo de Deus para últimas instruções da sua existência humana. E ele precisava marcar profundamente a vida daquelas pessoas. Precisava calar profundamente as suas palavras. As palavras de Davi, neste momento, deveriam adentrar não somente a mente daqueles que ouviam, mas deveriam adentrar ao coração de todos aqueles que as ouviam. E eu espero que o Espírito de Deus realmente faça com que as palavras do Senhor, neste momento, adentrem ao teu coração e marquem profundamente a nossa existência. Vamos encontrar aqui algumas expectativas de Salomão para o seu povo. A primeira coisa que Salomão diz aqui, ou que Davi diz, e que nós devemos fazer, encontra-se lá no capítulo 28, versículo 9, que eu gostaria que você pudesse acompanhar. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o. Conhece, Salomão, o Deus de teu pai e serve-o. O primeiro grande legado que nós, como pais, como responsáveis por esta geração, é realmente contar, é realmente falar quem tem sido Deus na nossa existência. O que é que Deus tem feito na nossa caminhada? E Davi, com toda a ousadia do Senhor, chama em primeiro lugar ao seu filho e diz diretamente a este: conhece Salomão, o Deus que eu aprendi a servir até aqui, e sirva-o com integridade. O que é que nós temos falado para esta geração? O que é que nós temos proclamado a esta geração? Qual é o legado que nós queremos deixar para esses que aqui estão e esses que também aqui chegarão? Queremos deixar uma igreja bonita? Queremos deixar um espaço lúdico e fundamental para que aqui todos se sintam bem?
com cadeiras bonitas, com instrumentos bonitos, presbítero Sérgio? Ou queremos realmente dizer para cada um daqueles que aqui adentrarem: conhece o Deus que eu sirvo e sirva-o com integridade. Conhece o Deus que aqui reside e sirva-o. Conhece o Deus que aqui habita e caminhe com ele. Primeiro, vou precisar de água. Muito obrigado. A idade chega. A gripe vem mais fácil. A voz começa a fraquejar. Obrigado. Portanto, querido, a primeira coisa que nós devemos falar para esta geração, e você tem feito isso, fale o que Deus tem feito na sua vida. Conte a realidade da tua relação com Deus. Fale desta grande e profunda verdade, aquilo que Deus tem realizado no nosso dia a dia. E Deus tem feito milagres, com certeza, neste lugar. Será que temos contado a esta geração o que Deus fez, o que Deus tem feito? Portanto, contar sobre quem é Deus é fundamental. É muito mais importante do que contar sobre a história da nossa igreja. É muito mais importante do que contar a nossa história. É contar a história de Deus, sobre o amor de Deus pela humanidade e aquilo o que Ele fez por cada um de nós. A segunda coisa, o segundo grande legado que nós podemos deixar para esta geração é o incentivo. Uma das coisas que nós temos visto é que os dias atuais têm sido desmotivadores. Eu nunca, na minha caminhada educacional, e olha que já faz muito tempo, encontrei uma geração como esta que tenho encontrado. Uma geração que não consegue olhar para o amanhã com expectativas positivas. Quase que na sua maioria, quase que na sua totalidade, todos os nossos jovens com os quais, no mundo da educação, eu tenho tido contato, têm dúvidas, têm medo, têm angústias, não conseguem perceber o que lhes resta para o amanhã. Você tem caminhado assim? A palavra de Deus diz que não, que nós não podemos ser assim. Ainda que nós sejamos o toco, ainda que nós sejamos uma pequenina raiz, ainda que ninguém olhe para nós realmente e encontre externamente, humanamente falando, algo que atraia, ainda assim, o Senhor diz que nós seremos estes que serão erguidos, serão levantados, serão, através dessas vidas pequenas, pessoas que conduzirão o rebanho do Senhor. Lá no versículo 10, o segundo grande legado que Davi agora traz para Salomão e para aqueles que o ouviam. Agora, pois, Salomão, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte, Salomão. Faça a obra, Salomão. Incentivo. Este é um elemento fundamental que as igrejas precisam passar para esta geração que está chegando. Incentivar a cada um que aqui chegar, para que se envolva neste projeto, que é um projeto espiritual. Não é somente um projeto humano, não é somente um espaço lúdico, mas é um projeto de construção de vida. E Deus, através da boca de Davi, diz para Salomão: Salomão, Deus está te chamando para construir o edifício, para construir a igreja, para construir o templo. Salomão, sê forte, sê corajoso, Salomão. Nossos jovens precisam de incentivo. As nossas vidas
precisam ser incentivadas para que continuem a caminhar nos caminhos que o Senhor tem determinado para a sua igreja, nos caminhos que o Senhor tem escolhido para que por eles nós caminhemos. E quantas vezes, e o que nós temos visto hoje, é uma facilidade. Os caminhos do Senhor que são mostrados hoje são caminhos largos, são caminhos fáceis, são caminhos que de fato não conduzem o jovem e boa parte das pessoas a um comprometimento com o reino de Deus. Visitando igrejas por aí, nós temos visto, lamentavelmente, uma circulação de pessoas que correm atrás de algo que elas não compreendem, que elas muitas vezes não conseguem entender o que é, mas caminham aqui, vão para a comunidade, que agora tudo é onde a escuridão parece que está tomando conta dos templos, né? Tudo está ficando, né, de cores escuras. Muitos estão indo atrás aí de lugares onde a alegria seja perceptível, mas quando sai dali, a tristeza continuará em seus corações. Davi diz para Salomão: Salomão, ser forte, Salomão. Salomão, ser corajoso, e esta é a palavra de Deus para a tua vida. Ser forte e corajoso, porque as lutas são grandes, porque as dificuldades são intensas, porque o reino de Deus não é e não será fácil de ser construídos. E nós não podemos de jeito nenhum nos iludir ou nos iludirmos com as quantidades de multidões que poderão chegar às determinadas igrejas. Temos visto aí pastores que hoje já não são mais pastores, mas são showmans, né? Que cobram absurdos e conseguem lotar plateias de uma forma extraordinária, mas que, pelas facilidades, né, que este pastor demonstra, muitos estão indo lá para rir, apenas para sorrir, apenas para receber uma palavra de incentivo para aquele momento, para dar gargalhadas. Mas ninguém tem dito muitas vezes: a luta não será fácil, queridos. A luta cada vez mais será difícil. Portanto, ser forte. Sejam fortes, sejam corajosos. Não abram mão de forma nenhuma daquilo que Deus um dia colocou aqui como verdade absoluta. Salomão continua, ou Davi continua a falar com seu filho Salomão. E é muito interessante isso. Lá no versículo 11 e 12, que eu gostaria de ler, aqui Davi diz agora para o seu filho: deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas. Deu Davi a Salomão as suas tesourarias. Deu Davi os seus cenáculos. Deu Davi as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. O que vocês percebem aqui nesses dois versículos? Não somente Davi encorajou a Salomão, mas Davi deu detalhes daquilo que deveria ser feito. Davi municiou a Salomão exatamente com o seu projeto, com o projeto de vida que ele havia recebido de Deus. E quantas vezes aquilo que nós transmitimos para os nossos filhos já não são mais as mesmas coisas que nós recebemos de Deus. Deus nos deu um projeto de vida, Deus nos deu algo fantástico e extraordinário, que é a construção do seu reino. Mas cada vez mais nós temos visto que esta palavra está sendo diminuída. Davi absolutamente não diminuiu nada. Salomão, o que você deve fazer, e deu detalhes, detalhou aquilo que Salomão deveria fazer. Portanto,
além do incentivo, nós precisamos equipar essa nova geração com o melhor de Deus. Não somente o melhor humano, mas o melhor de Deus. Davi percebia que ali era um momento extraordinário para o seu filho e para toda aquela congregação. E Davi, então, dá para Salomão detalhes de tudo aquilo que ele esperava que ele realizasse. Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de minúcias. Deus é Deus que de fato tem se preocupado com todas as coisas. Portanto, você jovem que aqui está, não despreze, não diminua como muita gente está fazendo nos dias de hoje, aquilo que o Senhor tem dito de forma clara na sua palavra. Nós temos ouvido notícias terríveis com relação à palavra de Deus, e provavelmente vocês que são muito mais jovens que eu, também já devem ter tido essa notícia. A Bíblia está sendo reescrita. A Bíblia está sendo reescrita. Segundo a religião que está vindo por aí, e ela virá. Palavras que trazem não conformidade com o amor, estará sendo retirada. O que irá ficar na nova palavra, na nova Bíblia, não a palavra de Deus, mas na nova Bíblia que está sendo construída e logo estará à disposição desta geração de todos, desta geração aí, que de fato não tem um compromisso com Deus, não tem um compromisso com a verdade da palavra de Deus. Portanto, cabe a você. Salomão deixou muito claro, recebeu muito claro de Davi as ordenanças e as orientações. Portanto, equipar a próxima geração com o melhor é equipar a próxima geração com o melhor que está contido na palavra de Deus. Você tem comido a palavra de Deus? Haverá um tempo em que ela, creio nisso, não estará mais disponível. Creio que um dia, aquilo que nós conseguirmos pegar, aquilo que nós conseguimos guardar, é o que restará da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus está sendo transformada. Não deixem. Geração da IPI de Bela Vista, ou daqui do Jardim de Vila São José. Não deixem que a palavra de Deus seja deturpada. Não deixem que a palavra de Deus seja menosprezada, seja modificada, seja alterada. Mantenham-se firmes, porque virá a Bíblia, uma nova Bíblia, que tentará substituir a palavra de Deus. E nós gostaríamos de começar a nossa finalização. Também agora indo lá para o versículo 20. Do capítulo também ainda 28. Disse Davi a Salomão, o seu filho: ser forte, ser corajoso, faça a obra, Salomão. Não temas, não te desanimes, porque o Senhor, teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Ele não te deixará, ele não te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Equipar, capacitar. Capacitar é fundamental esta geração. E cada um de nós aqui temos o compromisso. E cada um de nós que aqui se encontra temos um compromisso com esta geração, que é de capacitar esta geração com as coisas do Senhor. É capacitar, é dar a esta geração aquilo que nós recebemos do próprio Deus. E gostaríamos, portanto, de lembrarmos lá no capítulo, através do capítulo 29, versículo 1, finalizando esta nossa reflexão. Disse mais o rei Davi agora a toda a congregação:
Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu é ainda moço, é ainda inexperiente. Esta obra é muito grande, porque o palácio não é para homens, mas o templo é para o Senhor Deus. Essa é uma palavra para todos aqueles que ali estavam. Sabe, às vezes eu vejo João, Sérgio, Gilberto, presbíteros, membros desta igreja, às vezes eu vejo palavras assim: está na hora de nós deixarmos o espaço para esta nova geração. Está na hora de nós deixarmos-nos, ou de nós nos afastarmos e permitirmos que esta geração tome conta. Deixarmos que esta geração agora assuma o lugar que foi um dia nosso. Davi diz ao seu filho, e agora dizendo a toda a congregação, e essa palavra deve profundamente estar no coração de todos aqueles que aqui se encontram e que acreditam e que acham que o seu tempo já terminou, que o seu tempo já acabou, que o tempo de ensino agora não mais lhe pertence, mas pertence a esta geração. Davi diz agora para toda aquela congregação e diz para o teu coração: o meu filho, ele precisa de você. Salomão é inexperiente, deixando muito claro que a experiência do povo de Deus, independente do tempo de existência, seria fundamental para a formação daquela geração. É fundamental, portanto, você que aqui está, entender que o teu legado, que aquilo que Deus um dia te entregou, e enquanto Ele não te recolher, você deverá, com toda ousadia e determinação, passar para esta geração. Não se intimide. Não se intimide. Quantas experiências nós temos deixado de ouvir daqueles que já possuem certa idade. Quantas experiências fantásticas, quantas histórias nós estamos relegando, quantas folhas estamos deixando de escrever, por não estarmos dando ouvido a esta geração que um dia esteve à frente. Jovens, debrucem-se. Andem ao lado daqueles que muitas vezes e aparentemente já não podem nos ensinar alguma coisa. Emprestem seus ouvidos, peçam para eles, peçam para elas contarem as profundas experiências que tiveram ao lado de Deus. Isso irá te alicerçar. Certamente, isso fará com que você possa aprender as verdades do Senhor. Aquele era um momento fundamental. Este é um momento importante para os pais. Este é um momento importante para a nossa igreja. Igreja chamada a deixar, muito mais do que um espaço físico, a deixar um legado para esses que aqui estão e para aqueles que chegarão. Nunca se esqueçam, nunca se esqueçam. Somos uma geração escolhida por Deus. Somos sacerdotes. Somos povo separados por Deus para uma nobre missão. Uma missão que a cada um de nós foi dada e que não pode morrer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Portanto, incentivo, estímulo, ensino. Essas são as bases que a igreja, que a IPI de Vila São José deve deixar para esta geração. Façam isso. E certamente essa igreja continuará respondendo o propósito do Senhor. Desculpa se avancei o horário. Deus nos abençoe. Amém.